Estamos de volta. Então, portanto, aqui para finalizar sobre a pena de multa, nós temos algumas considerações sobre o pagamento dessa pena, ok? Bom, Laila, não houve o pagamento da pena de multa combinada. O que vai acontecer? Bem, o juízo ele intima o Ministério Público, que é o titular da ação penal, e ele, portanto, vai propor a execução da multa na vara da execução penal, tá? Portanto, a execução dessa pena de multa ela é operada dentro do juízo da execução penal. Bom, se o MP intimado não propuser essa execução dentro de 90 dias, o juízo da execução criminal, ele dá ciência do feito ao órgão competente, tá? Que é a Fazenda Pública, geralmente Fazenda Pública Estadual, que é a Procuradoria do Estado, para a respectiva cobrança na própria vara da execução fiscal, tá? E aí nós vamos obedecer o rito da lei de execução fiscal. Então perceba que a regra é que o inadimplemento da pena de multa acarrete a execução dessa pena pelo titular da ação penal no juízo da execução penal. Se ele se quedar inerte, vai haver remessa para a Fazenda Pública, estadual ou federal, para que ela, nos termos do que estabelece a lei de execução fiscal, proponha a respectiva execução fiscal, ok? Você vai ver no seu livro digital aí várias considerações e entendimentos jurisprudenciais, uma evolução desses entendimentos com relação à execução dessa pena de multa, tá? Aqui eu já peguei só a finalização, o que está vigente hoje, mas existe lá no seu material um arcabouço sobre o que é que aconteceu ao longo dos tempos com relação à execução dessa pena de multa, ok? Bom, com isso a gente finaliza os principais aspectos das penas restritivas de direitos e também da pena de multa. E a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre a aplicação da pena privativa de liberdade, tá? Você vai ver no seu material, na aula de hoje, também nas aulas seguintes, que nós vamos utilizar muito, tá? Doutrina alemã no que concerne a aplicação da pena, ok? Nós temos um sistema brasileiro de aplicação da pena muito subjetivo, de modo que há sempre lacunas ou formas viáveis de se aplicar construções teóricas no que concerne a aplicação da pena. Então, aqui visando a sua atualização, os temas quentes, os temas relevantes de teoria da aplicação da pena, é que nós vamos começar a estudar e a falar sobre esses doutrinadores, tá? Existe um livro muito bom do professor Adriano Teixeira que fala só sobre a aplicação da pena. Vocês vão perceber que no livro digital de vocês a base dessa parte mais teórica, inclusive, é esse livro dele. É um livro fantástico em que ele estuda as principais teorias alemãs no que concerne aos métodos, né, de aplicação da pena, tá? Com relação a isso, a gente vai falar rapidamente sobre essas teorias e aí eu vou apontando para vocês aquelas que existem ou que possuem uma anuência, aquelas que possuem uma saída um pouco maior aqui pela jurisprudência brasileira, tá? A primeira teoria que nós temos sobre a aplicação da pena é a teoria do espaço livre, tá? Gente, como que funciona a teoria do espaço livre? Como a gente não consegue determinar com exatidão a quantidade de uma pena correspondente à gravidade do crime que foi praticado e também ao grau de responsabilização pessoal do autor, ao juiz é concedido um espaço livre em que ele vai poder estabelecer, gente, uma margem de culpabilidade que é mais estreita do que o mínimo e o máximo da pena que é permitida, da pena que é prevista no tipo penal incriminador. Perceba que é dentro dessa medida mínima e máxima que ele vai determinar a medida final da pena, atendendo às considerações de prevenção da pena. Lembra na aula passada que nós estudamos sobre prevenção geral e especial? Aqui nós retomamos um pouco esse tema. Perceba que essa teoria do espaço livre é a teoria adotada na Alemanha, tá? Então, existe um espaço livre que seria
o mínimo e o máximo, trazido pelo próprio tipo penal incriminador. E perceba que o magistrado ele vai chegar nessa medida, a partir dos critérios de prevenção da pena e também trabalhar com a margem da culpabilidade, que é sempre menor do que a margem legal, do que a margem que é trazida no tipo penal incriminador, ok? Bom, a outra teoria que nós temos é a teoria dos níveis, tá? Essa teoria dos níveis, Adriano Teixeira traduz para nós no Brasil como sendo a ideia seguinte, tá? A aplicação da teoria resultaria na aplicação da pena da seguinte forma. Na primeira fase, o juiz seguia por considerações de prevenção, sobretudo de prevenção especial. Na segunda, o juiz quantificaria a pena. Então, ele vai fixar o valor da sanção a partir da constatação dos fatos vinculados ao crime propriamente dito, ok? E na terceira fase, ele vai formar o seu juízo com base em razões de prevenção. Então, veja que a teoria dos níveis é como se o magistrado, ele literalmente fosse, assim como no sistema trifásico brasileiro, passando de uma fase para outra, de um nível para o outro, tá? De um nível para o outro. Mas veja, com relação aqui à segunda fase, quantificação da pena, então ele vai fixar o valor da sanção a partir da constatação dos fatos concernentes, de modo a traduzir a gravidade em um número dentro da escala delimitada pelos limites mínimo e máximo estabelecidos na lei penal. Perceba, isso é muito amplo. Isso abre margem para uma discricionariedade muito ampla do magistrado. Esse critério é muito solto, porque vamos pegar lá um crime cuja pena seja de 12 a 30. Poxa, são 18 anos. Perceba que para que ele fundamente, ele justifique, ele torne isso o mais objetivo possível, seria necessário que se utilizassem mais outros critérios para balizar essa quantificação. Então, esse é um problema que nós temos aqui na teoria dos níveis, tá? A outra teoria que nós temos é a teoria da retribuição da culpabilidade. Nela, o que vai acontecer? Para essa teoria, a prevenção ela não desempenha papel na justificação da pena, sob o argumento de que o homem, ao ser punido, não pode ser tratado como um mero objeto de combate ao crime. Então, a teoria da retribuição da culpabilidade, ela não entende, ela não trabalha com a ideia de prevenção. Então, esse é um problema dessa teoria também, porque trabalhar sobre a perspectiva exclusivamente retributiva, nós não damos uma amplitude, uma conotação difusa com relação à previsão de que determinada conduta possa ser um crime. Então, perceba que essa teoria também ela não é muito legal, porque ela não trabalha com a ideia de prevenção. Agora, o que nos interessa e o que é novidade, o que pode ser que seja cobrado na sua prova, são as teorias da proporcionalidade pelo fato. Ela tem duas origens e ela se fragmenta, né? Ela se ramifica em outras subteorias ou adaptações da teoria matriz. Isso aqui tá na moda, tá, pessoal? Isso aqui tá na moda, então muita atenção. Bom, a teoria da proporcionalidade pelo fato de origem anglo-americana, ela é subdividida em proporcionalidade positiva, em que a severidade da pena se determina pela gravidade do crime, e a proporcionalidade negativa, que vai utilizar a proporcionalidade pelo fato como parâmetro que orienta a medição da pena, contudo, permite desvios desse padrão por razões instrumentais, ou seja, principalmente razões de prevenção, tá? Por outro lado, nós temos a teoria da proporcionalidade pelo fato, baseada na prevenção geral, que é do Schoenemann, tá? Essa teoria, ela é muito famosa. O Schoenemann hoje é um dos maiores doutrinadores do mundo com relação à teoria da aplicação da pena. Você vai ver no seu livro digital que nós mencionamos muito ele nessa parte, nesse tema, tá? Bom, o que o Schoenemann ele fala, gente? Bom,
A determinação da pena proporcional ao fato é a redução do número dos fatores relevantes para a fixação da pena e a exclusão deste processo de todos os elementos imponderáveis referentes à personalidade do agente. Como assim, Laila? Ora, aquilo vinculado à personalidade do agente que nós não podemos analisar, nós não podemos ponderar, nós não vamos considerar. É isso que o Schunemann, ele trabalha, tá? Então, veja, nós temos uma primeira teoria da proporcionalidade de origem anglo-americana, que se subdivide em negativa e positiva. Aí vem a do Schunemann, baseada em prevenção geral. Aí vem a teoria expressiva da pena, que seria a terceira ou o terceiro viés da teoria da proporcionalidade pelo fato. O que ela diz? A pena, ela tem dois elementos fundamentais: inflição de um mal físico e a censura, que seria o juízo de desvalor, tá? Ou seja, o agente só poderia ser censurado através da pena pela sua conduta antijurídica e nada mais, tá? Também ela não tem muita acolhida na própria Alemanha. Dessas teorias aqui nós temos, né, com a maior acolhida é a do Schunemann, justamente porque ele trabalha com a ideia de prevenção geral. O Schunemann, ele é um dos encabeçadores do sistema funcionalista na Alemanha. Então, ele trabalha com todo aquele arcabouço do sistema funcionalista que vocês estudaram lá em Teoria do Crime. Então, toda aquela ideia que é trazida pelo Roxin, ela é aprimorada e ela é trabalhada, adaptada para a vertente da teoria da aplicação da pena. Então, tudo aquilo que vocês estudaram lá na teoria do crime vai se consolidar mais, vai se materializar e se adaptar aqui na teoria da aplicação da pena como Schunemann. Você vai perceber nos seus livros digitais que em todas essas teorias aqui eu coloquei os apontamentos sobre as críticas a elas, ok? Hoje nós temos a teoria do espaço livre, que é a que prevalece na Alemanha, mas a do Schunemann tem uma saída, uma acolhida muito boa por muitos tribunais aqui no Brasil, tá? Existem alguns ministros que também têm, vez ou outra, mencionado essa teoria do Schunemann no que concerne à aplicação da pena, tá? Então, seria mais ou menos a aplicação da teoria da proporcionalidade pelo fato baseada na ideia de prevenção geral, dentro da diretriz do nosso sistema trifásico de aplicação da pena. É como se fosse um afunilamento da metodologia de aplicação da pena que nós utilizamos aqui no Brasil, ok? Então, lá eu posso fundamentar essa ideia de prevenção geral, então, por exemplo, no ato de dosimetria da pena? Pode, nós não temos nenhuma vedação. Lembra, o nosso sistema de aplicação da pena, ele é um sistema que não é delimitado, e isso dá margem para a utilização de construções teóricas. Então, é possível, sim, você utilizar na sua fundamentação de sentença o arcabouço teórico do Schunemann com relação à ideia de prevenção geral, de proporcionalidade pelo fato, sem problema nenhum, porque isso não vai desnaturar, não vai afetar a forma pela qual você vai aplicar a pena estratificada de forma legal pelo Código Penal, entende? Então, você vai passar pelas circunstâncias judiciais da primeira fase, vai passar pelas circunstâncias agravantes e atenuantes e também, na terceira, pelas causas de aumento e diminuição. Mas, para analisar esses elementos, você vai se utilizar desse arcabouço teórico da teoria da proporcionalidade pelo fato. Então, é como se fosse um complemento, ok? Mas, para fins de prova, gente, isso, se for cobrado em sede de segunda fase ou prova oral, vai vir nesse viés, que você tenha um conhecimento razoável sobre todas essas teorias e que você saiba também aplicar ou apontar os problemas ou defeitos que essas teorias apresentam. Então, vocês aí no livro de apoio de vocês têm todas as críticas principais, suficientes e necessárias para vocês terem um bom desempenho na prova. Lembrando que a base desses apontamentos foi extraída do livro do professor Adriano Teixeira, ok? Bom, com relação às considerações iniciais que eu me comprometi com você de estudar, ou me comprometi com vocês de estudar,
com relação à aplicação da pena privativa de liberdade, nós também finalizamos por aqui. A partir da aula que vem, portanto, nós vamos verticalizar e vamos começar a estudar sobre as circunstâncias judiciais, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Eu me coloco à disposição de vocês para sanar qualquer tipo de dúvida, seja pela plataforma do aluno, seja pelo meu perfil pessoal nas redes sociais, ok? Sempre que eu puder, imediatamente eu corro lá para poder sanar qualquer tipo de dúvida, ok? Eu espero vocês na próxima aula. Até lá!